Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor Jesus, o único Deus verdadeiro e a vida eterna. Vamos orar mais um pouco? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, é que nos encontramos diante do Senhor, dependentes, necessitados, por nós mesmos, Senhor Jesus, incapazes de qualquer coisa, Senhor. Se não for pelo Teu poder, se não for pela Tua graça, Tua misericórdia. Reconhecemos tudo isso, reconhecemos, Senhor Jesus, que nós estamos, Senhor Jesus Cristo, separados do mundo pela fé, que nós estamos sendo conduzidos pela palavra do Evangelho, pelo Espírito Santo, e que se nós nos desviarmos disso, estaremos perdidos. Voltaremos de onde viemos, caímos da graça, perdemos a salvação. E nós não queremos, Senhor, mas queremos permanecer, perseverar, crescer na fé, crescer na estatura de varão, segundo o dom de Jesus Cristo, na busca, Senhor Jesus, de sermos aperfeiçoados, de sermos enriquecidos da sabedoria espiritual, enriquecidos da fé, enriquecidos da firmeza, da autoridade, e de tudo aquilo, Senhor Jesus, que o Senhor quiser fazer em nós. Estamos aqui, Senhor Jesus, opera o seu querer e o seu efetuar na sua igreja, Senhor. Abençoa os irmãos que não vieram, para que no próximo culto possam estar aqui conosco, Senhor, em nome de Jesus. Fala conosco pela sua palavra, revela, Senhor Jesus, todo o conselho para cada um de nós, é o que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Abram em Mateus 22, capítulo 22, verso 1, a parábola das bodas. Nós começamos o louvor hoje dizendo: meu Senhor, é bem verdade, a minha alma agora vive em um deserto. Não está fluindo em mim aquele rio que falaste. Não posso ficar desse jeito, isso não é para mim, né? O último louvor dizia também algo, né, que nós muitas vezes deixamos o tempo que sobra para Deus, né? Eu tenho certeza que não é na vida de todos, né, que existe um deserto, não é? Mas a gente tem sempre que louvar mesmo esses louvores, porque não precisa de muito para a gente ficar nessa situação. Um dia a gente está fervoroso e no outro dia a gente está carnal, se a gente vacilar. E não é carnal de lascívia, não, é carnal de amar as coisas dessa vida, né? Muitas vezes eu fico envolvido com o trabalho e a minha cabeça está ali, com muita pressão ali, cobrança, e eu percebo que eu estou com o coração endurecido. É muito tempo ali, né? Muita coisa ali. E então é importante a gente ter sempre um tempo para meditar, um tempo para ler a palavra, um tempo para congregar, né? Para viver ativamente o Evangelho, né? Glória a Jesus. Então o louvor já tem falado muitas coisas. E aqui nesse texto, vamos ler, depois o Espírito Santo vai nos ajudar. Verso 1, então Jesus, respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram.
E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, incendiou a sua cidade. Então, diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, à saída dos caminhos, convidai para as bodas todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto os maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. E disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos. Então, veja, conclui, né? Muitos são chamados e poucos. Então, ele chamou todos. Primeiro, os convidados. Depois que os convidados deram com os ombros e amaram mais essa vida, amaram mais aquilo que eles possuíam, então ele foi e anunciou o convite a todos os que encontrou, todos eles, né? Então, claro que é uma parábola, mas ela é muito verdadeira, né? A figura dessa parábola diz que os convidados não eram dignos, e ele convidou para as bodas todos que encontrou, bons e maus, tanto maus como bons. Então quer dizer que tinham bons segundo os homens, né? Porque sem Cristo não existe um bom, não é? Então, é que tem alguns que se destacam pela maldade, né? Mas se encontrar Jesus e crer, e se converter, ele é transformado. Isso é a sequência do texto, ela prova isso. Porque diz que um deles estava ali e não estava vestido de veste nupcial. Não estava vestido adequadamente, né? Como é que você entrou aqui desse jeito? E ele ficou? Ele ficou mudo, ou seja, não tem desculpa, não tem conversa. Naquele dia, temos que estar trajados de forma adequada, não é? Revestidos, trajados, não é? Então, não vamos entrar no reino de Deus, porque o texto diz assim, né, que o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou, ou seja, isso aqui é uma figura, é uma semelhança do reino dos céus. Então ele convidou primeiro os judeus, porque o povo judeu tinha sido escolhido como um povo, né, um povo de Deus. E aí o povo de Deus, entre aspas, né, rejeitou o convite. Ele lançou então o convite a toda a humanidade, não importa a condição. Ouve o convite, recebe com alegria, decide participar das bodas, não vai entrar de qualquer jeito, vai se preparar para aquele grande dia, não é? Quando você tem uma festa importante para ir, se você não tiver roupa, ou você vai comprar, ou você vai alugar, né? Mas você não vai maltrapilho na festa, né? Porque você vai ficar em evidência lá. Se chegar lá de qualquer jeito, vai ficar muito esquisito, muito estranho, né? Tá todo mundo bem vestido, cheiroso, limpinho, chega lá um todo bagunçado, boné virado para trás, camisa rasgada, calça caindo, sapato furado, cheirando mal, não é? Convidado é honrado, deveria ser, né? Então, não, esse que me convidou, ele merece que eu vá bem trajado. Então você vai fazer o possível para ir, vai fazer o seu melhor, né? Glória a Jesus. Então, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, ele lança a semente, ele lança o convite a todos os homens. Todos. Mas ele vai colher aquele no qual recebeu com alegria, aquele que a semente frutificou, aquele que o fruto é bom. Eu plantei, quando eu vou colher, eu colho o que é bom. Alguém aqui come feijão
estragado? Na hora de você fazer o feijão, você joga de qualquer jeito na panela e come bicho, come pedra? Não, né? Você escolhe o feijão. O feijão todo é seu, mas você escolhe aquele que é bom. Então você comprou o saco inteiro de feijão, mas você vai somente consumir aquilo que é bom, né? Então o Senhor Jesus Cristo comprou com o seu sangue, né? Foram todos comprados com o sangue de Jesus, mas muitos não querem. Então, os que são escolhidos são aqueles que receberam a palavra com alegria, aqueles que se colocaram diante de Deus como pecadores, reconheceram a sua condição, e a palavra vai transformando aquela pessoa, vai mudando os caminhos dela, e isso é o quê? É ele está comprando vestes, é ele está comprando um revestimento, né? Uma vida transformada pela obediência, transformada pela fé, de glória em glória e de fé em fé. Você vai sendo revestido. O dia que Jesus Cristo vem, você está bem vestido, não é? Você está com toda a armadura de Deus. Glória a Jesus. Irmãos, é muito conveniente, vamos lá para Apocalipse 19. Esse texto aqui de Apocalipse que me chamou para essa Apocalipse 19, eu achei bastante interessante. Verso 7. Apocalipse 19, verso 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então veja, bem-aventurados que são chamados, né? Bem-aventurados os que foram escolhidos. E eles estão vestidos de uma veste nupcial, resplandecente, não é? O linho nessa época aqui devia ser algo grandioso, né? Imagina só, uma veste de linho naquela época, não é? 2000 anos atrás. Então devia ser um tecido muito caro, muito valioso, né? E isso é uma figura de vestes espirituais, de vestes de justiça. Ou seja, se revestiram de justiça, né? Que é o que está escrito aqui, ó. Porque o linho fino são as justiças dos santos, né? Então, a palavra diz que Ele nos fez ministério da justiça. Ele nos deu o ministério da justiça, colocou em nós esse ministério, não é? E precisa pensar um pouquinho, né? As justiças dos santos. Então, pode parecer que a gente vai viver de obras, e não quer dizer que está errado, né? Porque é impossível você ter fé e não ter obras. Então, as obras de fé evidenciam que você tem fé. Mas, o que são, né? As justiças. Então, as justiças é justamente a evidência de que você creu em Jesus, né? A sua vida, o seu entendimento, tudo aquilo que você compreendeu, tudo aquilo que você manifesta, ele declara a justiça de Deus através da sua vida. Você é luz e sal. Fala, irmã. Atos justos dos santos, né? Então, atos de justiça, né?
Glória a Jesus. Então, vamos para Romanos, capítulo 1. Vamos ler a partir do 16. Eu sempre que leio Romanos, eu falo a mesma coisa, irmãos, eu vou sempre falar mesmo, tá? Por quê? Porque o livro de Romanos, ele pode, se a pessoa não tiver muita experiência, né? A pessoa pode, de repente, nós vamos até ler uma parte aqui que os irmãos vão entender do que eu estou falando. Você pode achar que o nosso entendimento está errado. Por quê? Porque o apóstolo Paulo escreve para uma igreja que tem muito judeu. Não é? Então, o judeu, ele é zeloso da lei. Normalmente, o judeu, apesar de ter muita hipocrisia no judaísmo, por causa da obra da carne, né? Por causa da lei propriamente dita, não dá nem para comparar um judeu com um romano, né? Os romanos eram politeístas, né? Tinham muitos deuses e viviam na prostituição, em todo tipo de orgias, de coisas terríveis, né? Então ele precisa ensinar os dois, porque os dois povos se converteram a Cristo. Então precisa falar com o judeu, mas também precisa falar com o romano. E os dois precisam aprender que Jesus é o caminho. Os dois precisam aprender que é pela fé, não é pelas obras. E que também não é de qualquer jeito, né? Não é porque você creu em Jesus, que Jesus te justificou, que você vai andar de qualquer jeito. Então o evangelho, ele precisa ensinar a todas as pessoas, né? Então aqui, verso 16... Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Está vendo? Por que primeiro do judeu? Ele está falando isso aqui, você vê que é só em Romanos, aos romanos que ele faz isso. Porque aquele povo já se sentia, muito provavelmente, esse povo se sentia superior, por ser judeu, tipo o povo escolhido, povo de Israel, né? Então ele fala primeiro do judeu e também do grego, ou seja, ele dá uma agradada no judeu, não é? Mas não é com hipocrisia, mas é com inteligência, com estratégia, né? Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Nele quem? No evangelho. No evangelho você descobre o quê? A justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá. Então veja, as nossas vestes nupciais, o linho que nos reveste espiritualmente, é a veste da fé, é a veste de quem creu, não é? Vou ler de novo, ó. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele quem? No evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá. Então, se você tem fé, logo você vai seguir segundo a sua fé. A sua fé está em Jesus, então o evangelho vai conduzir sua vida. O evangelho vai ser um modelo, vai ser uma lição, vai ser uma estrutura, uma base, e aí você vai viver em justiça. Então, as justiças da sua vida que vão, naquele dia, servir para você como de revestimento, de vestes. Então, quando o Senhor Jesus voltar, a evidência de uma vida cristã verdadeira, em santidade, em justiça, é que vai diferenciar o verdadeiro cristão do falso cristão. Porque naquele dia não vai ter argumento, não é? Não vai ter, ainda que lá em Mateus 7 diz assim, mas eu fiz tanta coisa, nem te conheço. Nunca te conheci. Não, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Apartai de mim. Por quê? Porque pratica iniquidade. Então, iniquidade é obra própria. Iniquidade é obra da carne.
não é uma vida santa, não é uma vida pela fé, é uma vida conforme suas próprias vontades, né? Ainda que nós não sejamos capazes de fazer nada por nós mesmos, mas porque você tem fé, o Espírito Santo fala, e você obedece, e você anda segundo a voz do Espírito Santo. Então você tem obra de justiça, e isso é um revestimento para você, não é? Olha só, aqui é o que eu estava querendo dizer para os irmãos. É um texto que, se você vacilar, você vai achar que o apóstolo Paulo está misturando, como diz o mundo, Jesus com Genésio, né? Misturando, e não é verdade. Na verdade, ele está aproveitando o conhecimento do judeu para ensinar tanto o judeu como o romano. Olha só, verso 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre a impiedade e a injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Então ele está querendo explicar sobre a justiça e a injustiça. Então ele vai pegar um ato de justiça da lei para ensinar o judeu e vai mostrar que não se deve mais viver em promiscuidade, em pecado, em todo tipo de mal que os romanos viviam. Então ele vai ensinar os dois povos com uma lição só. Olha só. Verso 19. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto do seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, então o que ele está querendo dizer aqui? Olha, basta você olhar para a imensidão desse mundo, a complexidade da vida, a beleza da natureza, o poder da natureza, né? Porque realmente a natureza tem o sol, né? Sem o sol não haveria vida, sem o oxigênio não haveria vida, sem o gás carbônico não haveria vida, né? Eu vim conversando com o Lucas no carro e eu falei para o Lucas, né? Olha, você sabia que o combustível do carro não é só a gasolina, o álcool, o combustível do carro também é o oxigênio. Eu falei para ele, se não tiver oxigênio, não pega fogo, não tem combustível, né? Aí ele falou assim, então, e se tirar todo o oxigênio do mundo? Aí eu falei, não tem vida sem oxigênio, né, no mundo. Falando de ciências para ele, vindo para cá, para a igreja. Aí começamos a falar de pulmão, aí ele falou das plantas, aí eu falei para ele, tá vendo, as plantas precisam do oxigênio, e elas jogam fora o gás carbônico, e assim vice-versa no homem, né? O homem é o contrário. Perdão, é o contrário, né? As plantas se alimentam de gás carbônico e jogam oxigênio. Eu estou fugindo da escola, né? Mas eu ensinei certo para ele. Então, irmãos, vejam, o mundo ele é complexo. Você vê que se não existe uma coisa, já não tem vida. Se não existisse vegetação, não existiria a vida animal, não é? E vice-versa. Então, são tantas as coisas. Então, o que ele quis dizer aqui? Então, aqui ele está falando com gente que tem filosofia, com gente que tem sabedoria, que tem algum conhecimento de ciência. Só por isso, pela imensidão, né, que ele fala aqui, ó, verso 20, ó, porque das suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto do seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem, ou seja, não tem como alguém dizer que Deus não existe, que Deus não é poderoso, porque basta você meditar um pouquinho, que você, então, ou seja, você vai ficar inexcusável, não tem desculpa naquele dia. Então, você crê que Deus é poderoso, só pela criação. Aí ele vai falar, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, e nem lhe deram graças, antes seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, ou seja, idolatria. Começaram a colocar no lugar de Deus, deuses criados, deuses ídolos, né? Ídolos.
Por isso Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais e mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam do que as fazem. Esse é o resultado do mundo de hoje. O mundo de hoje, essa aqui é a descrição do mundo de hoje. Então, no momento, lá no passado, houveram nações ali que foram destruídas, né? Cidades, né? Sodoma e Gomorra. Então, veja, o apóstolo Paulo, sem ser direto, ele fala coisas que estavam acontecendo ali em Roma, com certeza. Esse povo nasceu e cresceu vendo isso aqui. Homossexualismo, prostituição, pessoas vivendo em ódio, inveja, não é? Malícia, avareza, maldade. Ou seja, tudo que a gente leu aqui estava em todos os povos, mas provavelmente, né, um povo que não havia uma religião, né, ainda que fosse por uma lei, né, estavam entregues a isso aqui. Então o apóstolo Paulo fala tanto com judeus, mostrando para eles, lembrando a eles ao que aconteceu com Sodoma e Gomorra, mas também está ensinando aos romanos, olha, isso aqui não tem a mínima chance de viver desse jeito, não é? Então, ele vai falar então que isso tudo aqui é a justiça, né? Então, verso 17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Estou lendo o verso 17 do capítulo 1 mesmo, tá? Do capítulo 1 mesmo. Então, irmãos, veja, o Senhor Jesus, ele nos chama para uma transformação completa da nossa vida, não é? Então, se nós pegarmos, eu não vou chegar lá agora porque não vai dar tempo, né? Vamos abrir já o capítulo 3, mas se a gente pegar lá, por exemplo, Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 5, ele vai falar que se a nossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma nós entraremos no reino dos céus, não é? O final do capítulo 5, ele diz assim, sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então, a justiça, o que é viver em justiça? O que é a nossa justiça? É o Evangelho. A nossa justiça é a mensagem do Evangelho. A nossa justiça é a lei que Jesus Cristo estabeleceu, a lei da caridade, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que nos livrou da lei do pecado e da morte. Então, viver o Evangelho, observar a lição do Novo Testamento, buscar ser aperfeiçoado, crescer a cada dia, ou seja, de glória em glória e de fé, como nós lemos lá, né? A justiça de Deus de fé em fé. Aqui no capítulo 3 de Romanos, verso 9, ó.
Pois que somos nós mais excelentes? Está falando dos judeus, né? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, e com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspides estão debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldade e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, os seus caminhos a destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento. Então, aí que ele já chega mais para o lado do judeu, e já mostra para o judeu, não vai ser segundo a lei, porque pela lei vem o pecado, não é? Pela lei vem o pecado, e a lei vem trazer o pecado sobre toda a humanidade, para que todos sejam condenáveis, não é? Condenáveis. Aí verso 21, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. O que ele quer dizer? Que na lei e nos profetas profetizaram, apontaram para Jesus, que é o justificador, é o que trouxe a justiça. Tendo o testemunho, é que eles deram algum testemunho de Cristo, né? Então lá nos tempos da lei, onde só havia trevas, uma pequena luz iluminou ali, que era a profecia deles apontando para Jesus, não é? Verso 22, isso é, vamos ler o 21 de novo, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Então antes não tinha a justiça de Deus, porque ela foi manifesta sem a lei, agora. Antes dela não havia justiça de Deus. Tendo o testemunho da lei e dos profetas, isso é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé, no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sobre a paciência, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a vanglória? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Então, na lei, o homem cumpria a lei e colocava Deus na parede. Falava, eu dei o dízimo, eu fui fiel, eu faço isso, eu faço aquilo. Agora o senhor tem que cumprir a sua parte, não é? No Evangelho não é assim. É pela fé, não é pelas obras da lei, não é? E isso é uma graça muito grande que é derramada, porque eles viviam segundo as suas próprias forças e seu próprio conhecimento. E quando eles transgrediam uma vírgula da lei, eles podiam ser mortos. Mas de qualquer maneira eles eram condenados, né? Espiritualmente estavam todos mortos. Então, a fé em Jesus Cristo faz com que o seu sangue nos justifique. O sangue de Jesus nos justifica. E a palavra de Jesus nos reveste. A fé em Jesus Cristo nos reveste. Crer no Senhor Jesus, obedecer a sua palavra, vai fazer você ser revestido de linho fino, não é? Das vestes nupciais, para o dia que o Senhor Jesus voltar. Glória a Jesus. Isso é fé, não é? Glória a Jesus. Tem tanto texto bom aqui para ler. Quer ver, Romanos 6.
Vamos ler a partir do verso 8. Romanos capítulo 6, verso 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus o nosso. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes às suas concupiscências, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, Jesus Cristo morreu, porém ele venceu a morte, ele ressuscitou. E a morte não tem poder sobre ele. Ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então ele tem poder sobre todas as coisas. E ele nos convida a seguir ele, para sermos justificados através do sangue que ele derramou, e viver nesse poder dele que vence a morte, que vence o pecado, que vence o mundo, não é? Glória a Jesus. E diz que nós temos que apresentar os nossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Por isso que está escrito lá que as nossas justiças, está lá em Apocalipse, o texto que nós lemos lá. O que é o linho fino? São as justiças dos santos. Não é? Então a nossa fé, a nossa vida, é uma vida de justiça. Você vive a justiça de Deus. Os seus membros praticam a justiça. E isso é um revestimento para aquele dia, não é? Verso 14, ó. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentares por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então está vendo? Ainda que tudo acontece através de Cristo, tudo acontece pelo querer e efetuar de Deus, o fato é que você se coloca como obediente, você se entrega, você não endurece o seu coração, porque se você fizer isso, você vai ser um membro de iniquidade, você vai operar a iniquidade para a morte, né? Então, você não deve pecar, mas como que você vai conseguir não pecar? Sendo obediente, se colocando, se apresentando. O que é se apresentar? Se colocar diante de Deus, é você reconhecer sempre, todos os dias, que você depende do Senhor, né? E Ele vai te revestir de fé. Glória a Jesus, verso 17. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e a libertados do pecado fostes feitos servos da glória a Jesus. Então, ele diz aqui, ó, falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação, porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Jesus, que maravilha, né? Então, irmãos, veja, são obras, mas são obras de fé, são obras de obediência. Então, Deus faz a obra do querer e efetuar, não é?
Então, quando você quer e você pede a Deus, é Deus que está agindo esse bem-querer no seu coração, com certeza. Porém, lá dentro de você existe a sua carne, existe a voz, muitas vezes, do maligno, querendo te convencer a provar do pecado, a voltar para as coisas do mundo, a fazer as coisas do mundo com falso entendimento, buscando doutores conforme a própria concupiscência, ciladas, armadilhas. Então você deve fazer o quê? Se colocar diante de Deus, os seus membros, né? A sua vida diante de Deus, para que Ele fale e você escute. Né? Vamos lá em Romanos 10, ó. Vamos finalizar aqui, o horário já foi. Irmãos, o bom desejo do meu coração, verso 1, e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça. Então eles tinham uma lei, a Torá, o Velho Testamento lá, o Pentateuco, os 10 mandamentos, mais 603 estatutos e ordenanças. Aquilo era a justiça de Deus? Não. Aquilo não era a justiça de Deus. Não é? Porque eles não conheciam a justiça de Deus e procuraram estabelecer a sua própria. Então aquilo era a justiça deles. Aquilo ali era uma coisa do judeu. Aquilo ali era uma coisa do seu Deus tribal. Não é? O Deus deles. Mas quando Deus se revelou em Cristo e trouxe a verdadeira lei, a sua verdadeira justiça, eles preferiram permanecer na lei deles. Né? Verso 3, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim, não digas em teu coração, quem subirá ao céu a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será? Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois como invocarão aquele que não creram? E como crerão de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas, mas nem todos têm obedecido o evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Então, eu li rapidamente aqui, é um texto conhecido, não é? Mas o texto deixa muito bem claro que você crê no coração e você manifesta com as obras, no seu falar e no seu agir. A sua vida manifesta a sua fé e que é a justiça de Deus, porque a justiça de Deus é o evangelho, né? Então a sua vida manifesta a justiça de Deus. Só que você só vai ter fé se você ouvir, e ouvir a palavra do evangelho. Você precisa ouvir alguém pregar. Você precisa se colocar diante do evangelho, se colocar diante da palavra. Então, irmãos, temos que, do contrário, né, aquilo que o louvor dizia, né, o último louvor, quantas vezes, meu Senhor, te entreguei o que restou, com o coração cansado eu te adorei. O que é um coração cansado? É um coração que deixa tudo para a última hora do evangelho, é sempre o que sobra, né?
Então, nós temos que viver uma vida diferente disso. Nossa vida tem que ser um fervor, uma alegria em servir a Cristo, né? Acordar com alegria e dormir com alegria. Lembrando que você é cristão. Lembrando que você é filho de Deus, que você foi resgatado das trevas. Então a sua vida deve ser manifesta a todos os homens como justiça de Deus. Amém? Eu acho que os irmãos entenderam, né? Que eu fiquei batendo na mesma tecla. O Evangelho é a justiça de Deus. A manifestação de Cristo na sua vida é a justiça de Deus. A transformação do seu ser, não é? O crescimento, a estatura de varão sendo aperfeiçoada a cada dia, a mente de Cristo, a fé, não é? As coisas velhas ficando para trás a cada dia. Amém? Em nome de Jesus. Irmão Luiz, vem aqui, meu irmão, agradecer. Tem pedido de oração, irmão? Não tem.